Bom dia, boa tarde, boa noite. Já bebeu sua água hoje? Porque se você não tiver bebido, eu vou na sua casa pegar seu pé. Tá. E hoje a gente vai ler. Né, pai? Vamos ler o livro de Krishna. Capítulo 58, o salvamento do demônio Balmasura. No Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami descreve completamente ao rei Parikshit a história de Balmasura, de como ele raptou e manteve 16.000 princesas cativas, pegando-as dos palácios de diversos reis, e de como foi morto por Krishna, o Senhor Supremo de caráter maravilhoso. De um modo geral, os demônios são sempre contra os semideuses. Este demônio Balmasura, que tinha se tornado muito poderoso, tomou à força o guarda-sol do trono do semideus Varuna, também tomou os brincos de Aditi, a mãe dos semideuses, conquistou uma parte do monte celestial Meru e ocupou a parte que era conhecida como Maniparvata. Por isso Indra, o rei dos planetas celestiais, veio até Dwaraka para reclamar de Balmasura com o Senhor Krishna. Ao ouvir esta reclamação de Indra, o rei do céu, o Senhor Krishna, acompanhado por sua esposa Satyabhama, partiu imediatamente para a morada de Balmasura. Ambos montaram nas costas de Garuda, que os levou voando de Pragyotishapura à cidade capital de Balmasura. Não foi muito fácil entrar em Pragyotishapura, porque era uma cidade muito bem fortificada. Em primeiro lugar, havia 4 fortes formidáveis protegendo os 4 cantos da cidade, que em todos os lados era bem protegida por uma força militar espantosa. A fronteira seguinte era um canal de água que cercava toda a cidade. E além disso, toda a cidade estava rodeada por fios elétricos. A fortificação seguinte era de anila, uma substância gasosa. Depois disso, havia uma rede de arame farpado construída por um demônio chamado Mura. Parecia que a cidade estava bem protegida em termos dos avanços científicos de hoje em dia. Quando chegou, Krishna fez todos os fortes em pedaços, com os golpes de sua massa, e a força militar espalhou-se aqui e ali, por causa da investida constante das flechas de Krishna. Com sua famosa Sudarshana Chakra, neutralizou a fronteira eletrificada. Anulou e esvaziou os canais de água e a fronteira gasosa, e cortou a rede eletrificada fabricada pelo demônio Mura. Com a vibração de seu búzio, despedaçou não só os corações de grandes lutadores, mas também a máquina de luta que havia ali. Similarmente, quebrou os muros em volta da cidade com sua massa invencível. A vibração do búzio de Krishna soava como raio no momento da dissolução de toda a situação cósmica. O demônio Mura despertou de seu sono ao ouvir a vibração e saiu pessoalmente para ver o que acontecera. Tinha 5 cabeças e há muito que vinha vivendo dentro da água. O demônio Mura era brilhante como o sol no momento da dissolução da manifestação cósmica, e seu temperamento era como fogo ardente. A refulgência de seu corpo era tão ofuscante que era difícil vê-lo com os olhos abertos. Ao sair em primeiro lugar, ele sacou de seu tridente e precipitou-se contra a suprema personalidade de Deus. O demônio Mura fizera sua investida assim como uma grande serpente ataca a Garuda. Tomado de grande ira, parecia que ele estava disposto a devorar os 3 mundos. Em primeiro lugar, atacou Garuda, o transportador de Krishna, rodopiando seu tridente, e começou a vibrar sons com suas 5 caras, que soavam como o rugido de um leão. O rugido produziu uma vibração de suas bocas. O rugido produzido pela vibração de suas bocas espalhou-se por toda a atmosfera, até que se estendeu não apenas em todo o mundo, como também no espaço exterior, para cima e para baixo, e pelas 10 direções. Dessa maneira, o som troava por todo o universo. O Senhor Krishna viu que o tridente do demônio Mura estava se precipitando aos poucos em direção a Garuda, seu transportador. Imediatamente, com o truque de sua mão, ele pegou 2 flechas e atirou-as contra o tridente, cortando-o em pedaços. Simultaneamente, utilizando-se de muitas flechas, perfurou as bocas do demônio Mura. Quando se viu vencido em estratégia pela suprema personalidade de Deus, o demônio Mura, com grande ira, começou imediatamente a dar-lhe pancadas com sua massa. Porém, o Senhor Krishna, com sua própria massa, rompeu a massa de Mura em pedaços, antes que esta pudesse alcançá-lo. Desprovido de sua arma, o demônio
decidiu atacar Krishna com seus fortes braços. Mas Krishna separou imediatamente as 5 cabeças do demônio do corpo deste com a ajuda de sua Sudarshana Chakra. Aí então o demônio caiu na água, assim como o pico de uma montanha cai no oceano depois de ser golpeado pelo raio de Indra. Este demônio Mura tinha 7 filhos, chamados Tamra, Antariksha, Shravana, Vibhavasu, Vasu, Nabaswan e Aruna. Todos eles se incharam de orgulho e vingança por causa da morte de seu pai, e com o fim de retaliar, prepararam-se com muita ira para lutar com Krishna. Equiparam-se com as armas necessárias e puseram Pita, um outro demônio, para atuar como um comandante na batalha. Por ordem de Balmasura, todos eles atacaram Krishna juntos. Quando apareceram na frente do Sr. Krishna, começaram a enchê-lo de muitos tipos de armas, como por exemplo espadas, maças, lanças, flechas e tridentes. Contudo, eles não sabiam que a força da Suprema Personalidade de Deus é ilimitada e invencível. Com suas flechas, Krishna cortou todas as armas dos homens de Balmasura em pedaços, como se fossem grãos. Aí então Krishna tirou suas armas, e Pita, o comandante supremo de Balmasura, juntamente com seus assistentes, caíram. Seu vestuário militar foi cortado, e suas cabeças, pernas, braços e coxas cortados. Todos eles foram enviados para Yamaraja, o superintendente da morte. Balmasura também era conhecido como Naraka Asura, pois acontecia de ser o filho da terra personificada. Quando viu que todos os seus soldados, comandantes e lutadores foram mortos no campo de batalha pelos golpes das armas da personalidade de Deus, ele ficou excessivamente irado com o Senhor. Então ele saiu da cidade com um grande número de elefantes que haviam nascido e tinham sido criados no litoral. Eles estavam todos muito embriagados. Quando saíram, viram que o Sr. Krishna e sua esposa encontravam-se belamente situados no espaço exterior, tal qual uma nuvem escura sobre o sol, cintilando com a luz da eletricidade. O demônio Balmasura atirou imediatamente uma arma chamada Shatagni, com a qual poderia matar centenas de guerreiros de um só golpe. E simultaneamente todos os assistentes dele também atiraram suas armas respectivas na Suprema Personalidade de Deus. O Sr. Krishna começou a neutralizar todas essas armas, atirando suas flechas de pena. O resultado desta luta foi que todos os soldados e comandantes de Balmasura caíram por terra, com os braços, as pernas e as cabeças separados dos troncos, sendo que todos os cavalos e elefantes deles também caíram com eles. Dessa maneira, todas as armas atiradas por Balmasura foram cortadas em pedaços pela reação das flechas do Senhor. O Senhor lutava nas costas de Garuda, que também ajudava o Senhor dando golpes nos cavalos e nos elefantes com suas asas e arranhando-lhes as cabeças com suas unhas e bico afiados. Os elefantes, que estavam sentindo muita dor com o ataque de Garuda contra eles, estavam todos se dispersando do campo de batalha. Balmasura ficou sozinho no campo de batalha e passou a lutar com Krishna. Percebendo que Garuda, o transportador de Krishna, estava causando grande distúrbio para seus soldados e elefantes, ele ficou muito irado, golpeou Garuda com toda a força, a qual desafiava a força do raio. Felizmente, Garuda não era uma ave comum. Ele sentiu as pancadas dadas por Balmasura da mesma forma que um grande elefante sente o impacto de uma guirlanda de flores. Deste modo, Balmasura percebeu que nenhum de seus truques teria efeito sobre Krishna e ficou ciente de que todas suas tentativas de matar Krishna seriam frustradas. Contudo, tentou pela última vez, tomando de um tridente em sua mão para golpeá-lo. Krishna era tão habilidoso que antes de Balmasura poder tocar em seu tridente, a afiada Sudarshana Chakra cortou-lhe a cabeça. Sua cabeça, iluminada por 5 elmos, por brincos e elmos, caiu no campo de batalha. Na ocasião em que o Senhor Krishna matava Balmasura, todos os parentes do demônio começaram a gritar desiludidos, enquanto as pessoas santas começaram a glorificar as atividades cavaleirescas do Senhor. Os habitantes dos planetas celestiais aproveitaram esta oportunidade para lançar flores sobre o Senhor. Shri Krishna aqui. Gostaram? Bora deixar os comentários ativados para ver o que vai vir. Não vai parar, não? Ah, tá. Tchau.